Queridos, dando sequência, graças a Deus, né? O apóstolo Fábio me convocou. Estou aqui em disposição de vida, como sempre estivemos, né? Há 30 anos. Mas eu digo para vocês o seguinte: esta palavra de João, sem dúvida, esse evangelho é precioso demais. E dando sequência, vocês se lembram da passagem que nós lemos? Da semana passada, que foi ministrada a todos nós? Quantos se lembram? Diga aleluia. E nós temos aqui o versículo, eu vou voltar aqui. Da semana passada, Jesus Cristo ministrando. Jesus Cristo ensinando. O nosso grande mestre, ok? O propósito dele de endireitar as veredas, não é assim? De abrir caminho para a justiça que viria através dele, do seu sacrifício, para o coração do homem, para o homem pecador. E então, dentro desses ensinos, nós vimos aqui no versículo 37, quando Jesus menciona o quê? O poder do Espírito Santo. Ele vem descortinando e mostrando ao povo exatamente quem ele era e por que ele havia vindo sobre a terra. E as pessoas começaram a conhecê-lo de perto. Nós o conhecemos, é verdade, queridos? Ele se revelou ao nosso coração. Quantos vieram hoje? Diga amém. Percebam isso? Então, se Jesus fala aqui, certamente, o Espírito de Deus traz esta mensagem para falar ao nosso coração. Então, nós vimos a semana passada, no verso 37, acompanhem comigo para relembrarmos. Jesus dizendo: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: que festa é essa? Diga, a festa dos tabernáculos. Você sabia que hoje, é o penúltimo dia da festa dos tabernáculos, dentro da agenda bíblica de Deus para toda a terra, eu diria para os judeus e para todos nós, igreja do Senhor? Oi, vocês não vieram hoje? Puxa, que pena. Não é possível. Olá, dê um olá, diga, sejam bem-vindos. Deus está neste lugar. Você pode se manifestar, você deve expressar a tua fé. Amém? Dê um sorriso. Puxa, que bom te ver, rever vocês. Deus abençoe, amém? Então, na festa, aqui, nesta passagem, está dizendo: no último e mais importante dia da festa. Amanhã, segunda-feira, completam os 8 dias de celebração da festa dos tabernáculos de 2025. Amém? Falamos já, recebemos ministrações sobre isso. Então, continuando. Jesus, então, nesse último dia, o mais importante da festa, dos tabernáculos, é como se ele dissesse: chega de conversa. Vamos ter uma conversa olho no olho, entendeu? E ele diz o quê? Em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você pode ler junto comigo? Erga sua voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Aleluia! Jesus faz o convite especial. Lembram da semana passada? A vida está no nosso interior. E ela brota como um rio de água, constante, uma fonte que não para de jorrar. É a vida que Deus nos dá. É a novidade de vida. Quantos têm a vida de Deus no seu coração? Dê um forte aplauso a Ele. Depois disso, o tempo começou a esquentar.
no reino espiritual ficou alvoroçado. Eu preciso de trazer a realidade desse momento. E aí começaram-se as especulações que já existiam contra Jesus nos seus dias. E começaram a fomentar essas ideias depois desta palavra, começando o capítulo 8, no versículo 1. E um pouquinho antes ali do capítulo 7, no finalzinho, eles começam a colocar em dúvida quem ele pensa que ele é, de onde ele veio. Ele é um enganador, ele é isso. E começaram a fomentar. E outros diziam, ninguém nunca falou da forma como ele fala. Ele é diferente dos que proclamam. E começaram, alguns entendiam, recebiam a mensagem, passaram a crer. E outros, os fariseus especificamente, os doutores da lei, os religiosos, né, da época, começaram a se levantar ferozmente contra Cristo. Ok? Já conhecemos parte da história, estudem a Bíblia. Estudem. Estamos falando de forma bastante séria. Na minha conversão, 40 anos atrás, foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer, a dobrar os meus joelhos e a estudar as Escrituras. É daqui que viria toda a verdade que mudaria a minha vida aqui nesse mundo, escreveria uma nova história na terra. E foi por aí que eu comecei, de joelho, estudando, buscando inteligência espiritual, dependendo do Espírito Santo, que é o mestre dos mestres, para me aclarear, me revelar a palavra da verdade de Deus para a minha vida. Diga, o Evangelho de Cristo. Antes de ser para todo mundo, diga com toda a voz, é para mim, é para minha vida. Amém? Amém. Quantos querem provar milagres do Senhor? Está aqui, a palavra toma viva, ela se torna viva, entende? E ela vai tomando forma. E você faz o que com a vida que Deus te dá? Com despertamento, com o discernimento, com a eloquência, com os dons, com os talentos. Você faz o que exatamente com a vida que Ele te dá? É Jesus. Jesus falando. Prestem bastante atenção. E eles começam a fomentar contra Jesus. E aí no versículo 1 do capítulo 8, diga, chegamos. Versículo 1, vamos ler todo o capítulo, deixa eu voltar aqui. Vamos ler toda a passagem, a partir do verso 1, leia comigo. Quantos estão aqui, vieram hoje de coração, de corpo, porque o corpo está inerte, né? Parece que não veio, só tem fantasminha aqui. Não, viemos em corpo, em alma, em espírito. Amém? Amém? Diga, você olha para quem está do seu lado e pergunta, você está completo hoje? Veio como... Diga, é plenitude hoje, plenitude. Me dá um sorriso, Francisco, pelo amor de Deus. O que aconteceu, filho? Tomou café? Amém? Então vamos lá, verso 1, vamos ler, igreja? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Bom, tudo que ele falou, todo aquele conflito, ele pega e vai para o Monte das Oliveiras. Verso 2, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Ele volta ao amanhecer, né? Meio madrugada assim, ele volta para o templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo, próprio de um mestre, ok? Verso 3, os mestres da lei e os fariseus, os religiosos, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. A troco do quê?
Porque exatamente isso aconteceu naquele momento. Vejam bem, é tudo com um propósito. Por que estamos ouvindo esta palavra? Diga, é por um propósito divino na minha vida. Então, relendo, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe até Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Ali no pátio, no templo, lugar público. Colocaram a mulher e expuseram o pecado dela abertamente, ok? Verso 4. E disseram a Jesus, os fariseus, os que trouxeram a mulher, disseram, mestre, olha, parece honroso, né? Olha que respeitoso, né? Rabi, mestre. Parece que eles queriam honrar Jesus, só parecia. Cuidado, cuidado. Ok, queridos? Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha. Diga, armadilha. A fim de terem uma base para acusar Jesus, ok? Mas Jesus, diga mas. Olha o cenário. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Sabe assim, como se nada tivesse acontecendo? Vocês estão aí se matando, me acusando, me perseguindo, duvidando, né? Uns creem, outros são totalmente incrédulos, zombam de Deus, da palavra, né, da verdade. E então Jesus inclinou-se. Diga, inclinou-se. E começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, mesmo assim eles continuavam, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Já que todos vocês são santos, já que nenhum de vocês tem pecado algum, atirem a primeira pedra. Sejam os primeiros. Vocês que não têm do que serem acusados, não é verdade? Acusar o outro é muito fácil. Julgar o outro, nossa, é mais fácil ainda. Eu olho, não é verdade? Se alguém que eu me agrade, é simpático, eu relevo muitas questões, mas se é alguém que eu não tolero, não simpatizo ou coisas desse nível, nós já julgamos, nós já condenamos, não é verdade? Aprendi muito tempo que quando você aponta alguém, ó, aqui tem 3 apontando para você e 1 apontando para o céu, para um Deus que tudo vê e conhece, não é verdade? Então vamos entender exatamente o que Jesus está querendo falar aqui. E sem dúvida Ele quer alcançar o meu e o teu coração nesta manhã. Você pode abrir o teu coração para receber esta mensagem? Jesus fez o quê? Trouxe a palavra, a sentença. Ok, vocês são todos justos? Atirem a primeira pedra. E Jesus fez o quê para eles? Nada. Voltou, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Uau! Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, tem muito do que se arrepender. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Diga, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Yes. Quando se para ouvir Jesus, é bem assim. Nos submetemos a Ele. Obedecemos a sua voz, os seus comandos e a sua própria palavra.
Versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou à mulher: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Quantos dizem amém a esta palavra? Diga aleluia. Diga Deus seja louvado. Amém. Amém. Simples assim. Esta é a mensagem. Esta é a palavra tão forte. Enquanto Jesus falava da glória, né, do derramar do Espírito Santo, que viria, depois que Jesus fosse, ascendesse aos céus e fosse glorificado diante pelo Pai, é verdade, o Espírito lhe seria dado como água. Aquele que tem sede viria e receberia a água do Espírito Santo. Seria cheio. Tem alguém aqui? Amém, queridos? Amém? Amém. 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 E amém. Os santos de Deus devolvem para Deus a verdade daquilo que recebem, dizendo amém. Quer dizer, assim seja, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade, não é verdade, queridos? Então, vejam bem, tudo isso que nós acabamos de ler, o verso 1, o 2 e o 3, quando eles pegam aqui, Jesus volta para o monte, e eles aproveitam, a multidão já estava aguardando pelo Senhor ali, eu creio, e de repente ali já se assentaram a multidão, e lá vieram os religiosos com uma mulher, né? Trouxeram a mulher que foi surpreendida em adultério, e a expuseram diante de todos ali. A religião faz bem isso, vocês entendem, queridos? Vocês entendem? A religião não poupa ninguém, essa é a grande verdade, né? Muitos são verdadeiros acusadores, usam a palavra, usam as coisas de Deus para julgar, para expor o pecado dos outros, não é verdade? Para levar à ignomínia, à vergonha. Imagine o que foi na vida daquela mulher ser colocada daquela forma como foi. Nem nome ela tinha, eles não levaram em conta o nome dela, eles não levaram em conta ser uma pessoa que tem sentimentos, não é verdade? Uma pessoa que merecesse um cuidado. Então esses religiosos eram detetives e não pastores, não é? Sai procurando o pecado para apontar, não é verdade? Nós queremos sempre que o outro seja desmerecido, o outro não tem valor. Em Cristo, Cristo reverte tudo e começa a ensinar como temos que olhar, ainda que seja pega, como foi esta mulher, de forma flagrante. Ai, aquele lá fez isso para mim, não quero nunca mais aquele, nossa, falou não sei o que, aquele fez, e assim, e parece que nós somos detetives, não é verdade? Queremos colocar todo mundo em prisão. Cristo fala de uma forma que nós possamos entender, ok? E ali Jesus, mediante tudo aquilo, conhecendo esses perseguidores, esses acusadores, os religiosos da sua época, e é para eles realmente tudo que Jesus exortava, e a verdade que ele fazia valer, os seus ensinos, para cair por terra tanta hipocrisia religiosa. Amém? Porque a religião só serve para formar hipócritas. Entende bem? Diga, somos filhos de Deus. Yes. Somos pastores de almas. O Senhor nos trouxe para apacentar o rebanho. Somos todos ovelhas de um mesmo pastor. Você pode dizer isso, você não está muito animado, mas eu creio que o mundo espiritual vai ser rachado aqui hoje. A luz do Senhor vai entrar no teu entendimento, você vai pular de alegria,
porque esta palavra traz cura e libertação para a alma humana. Eu posso pedir para que você aplauda ao Senhor? Digam comigo, não foi por acaso que aquela mulher estava exatamente ali. E Jesus, maravilhosamente, né? Sabe como usar as circunstâncias para trazer um novo ensino, ou melhor, não tão novo, porque com a palavra tudo já é denunciado, mas que pudesse despertar aqueles que estavam dormindo espiritualmente. Amém? Diga, Senhor, me desperta nesta manhã. Na verdade, eles queriam o quê? Armar uma cilada para ver se Jesus caía. Qualquer palavra que saísse da boca de Cristo, ok? Eles iriam levantar argumentos e acusações para que ele fosse preso, condenado à morte. O intuito era exatamente levar Jesus à morte. Então, Jesus, sabendo de tudo que estava sendo armado, porque ele é Deus, e ele sabia exatamente tudo o que estava ali. Então, Jesus, de forma maravilhosa, temos que prestar muita atenção, ele se manifesta, ele coloca, né, a verdade de uma forma maravilhosa, esplendorosa nesse texto, ok? Então, eu quero só comentar agora 5 fatos relacionados a esta mulher, que ninguém sabe o nome, ok? A esta mulher. Vamos rever um pouquinho o cenário. Era a festa dos tabernáculos, ok? Este é o cenário. Estava chegando ao fim essa festa, era o último dia. E o que aconteceu ali? As caravanas que tinham ido até Jerusalém, acampado em tendas ali em Jerusalém, já estavam se dispersando, já estavam voltando, não é verdade? Então, povos que vieram de longe, de outras cidades, outros campos, né? Na verdade, eles já estavam enrolando as suas tendas para voltar para casa. Diga junto comigo, enrolando as suas tendas para voltar para casa. Profeticamente, a festa dos tabernáculos anuncia a volta do Senhor. Os filhos de Deus vão ter que voltar para a sua casa, para a sua morada celestial e eterna, entendem bem? Então, eles já estavam preparando na festa dos tabernáculos. Nós cremos de todo o coração que Cristo já está voltando para levar a sua igreja dessa terra, da impiedade e tudo mais, ok? Como diz as Escrituras, são palavras do livro do Apocalipse, as promessas do Senhor também através dos evangelhos. Então, prestem bastante atenção nos termos que a Bíblia coloca. Ela está indo muito mais além do que a nossa percepção natural. Ok? É como se Jesus dissesse, comecem a se preparar. E ele disse para a nação, ele disse para o povo, para a época, se preparem para toda a perseguição. Vocês serão perseguidos, uns perderão a vida, outros serão presos. Se leia bem a palavra histórica, né? E você vai poder entender o apelo de Cristo quando ele fala. Parece que é um simples caso, parece que é algo meio desconexo, dentro de um contexto, não é verdade? Colocar ali uma mulher, expor a mulher daquela forma. Então, presta bastante atenção. Todos já estavam enrolando as suas tendas para voltar para casa. Igreja de Cristo, nós estamos vivendo um tempo do fim, um tempo de grande revelação, onde estamos preparando, enrolando as nossas tendas, porque nós temos que voltar para casa. Dê um forte aplauso ao Senhor por esta palavra. A mulher deu vazão ao quê? Aos apetites da carne, não é verdade? E caiu na teia do pecado. Foi exposta, envergonhada, exatamente como o pecado
faz na vida de qualquer um de nós, ok? E pecado não é só adultério, não é verdade? Se você ler atentamente, você vai ver, há muitos outros pecados, né, que a palavra de Deus nos 10 mandamentos, ali em Gálatas 5, quando você começa a olhar e ver a multidão, né, da rebelião, da natureza humana contra Deus, é pecado. Então, vocês começam a olhar, vocês vão entender. Mas ela, na verdade, caiu, enquanto todos estavam lá se preparando para voltar para casa, ela caiu em adultério, caiu nas teias do próprio pecado, amém? Então, era uma mulher casada, ela traiu o seu próprio marido, foi uma traição, amém? A palavra grega, exatamente, que fala aqui para adultério, é moikeia, é a palavra que descreve uma relação extraconjugal, direcionado para a mulher casada. Ela violou os votos de fidelidade conjugal, quebrou a aliança com Deus, feriu o coração de Deus, porque quem estabeleceu a união matrimonial foi o Senhor, lá no livro do Gênesis, bem no princípio de tudo, quando ele formou e abençoou e uniu o homem e a sua mulher. Então, quebrou a aliança e feriu o coração de Deus e transgrediu, diga, transgrediu, o 7º mandamento lá do livro do Êxodo 20, versículo 7. Ok? Lembram? Não matarás, não adulterarás. O número 7, não adulterarás, diz o mandamento do Senhor, ok? Outra questão relacionada à mulher. Ela foi flagrada no seu ato pecaminoso, ok? Diga, ela foi pega de surpresa, ok? E aí o que aconteceu? Ela não tinha como fugir. Dava para fugir? Não dava. Dava para se esconder? Também não dava. Dava para bolar uma desculpa para ver se convencia todo mundo? Também ela não teve nenhuma dessas opções, ok? Enquanto outras pessoas costumam mentir, enganar e escapar, né? Essa mulher não teve nenhuma dessas oportunidades. Por outro lado, queridos, o pecado oculto, aquele que escondemos, aqueles que fazemos de conta que nunca aconteceu, né? Esses pecados onde aparentemente ninguém vê. Diga, Deus é o único que vê. Não escapa nada aos olhos do nosso Senhor. Amém? E não é só o ato em si, quando é praticado, mas pensamentos, sentimentos secretos, né, que nós não deixamos transparecer. Amém? Que são mantidos longe de todo mundo. Ninguém pode saber, ninguém sabe e tudo mais. Mas certamente Deus sabe. Diga comigo, Deus sabe. Deus conhece. Deus tudo vê. Os que vieram, repitam comigo. Deus sabe. Deus conhece. Deus tudo vê. Amém? Quantos dizem amém esta palavra? Não estamos sozinhos. Amém, queridos? Amém? Queridos, a pessoa que comete tais pecados e quer aparentar uma vida normal, anda pela vida na prática do pecado como se nada tivesse acontecendo. Mas lá no íntimo do coração do ser humano, ele carrega a culpa, a vergonha e a separação de Deus. Se sente sujo, imundo. E a única coisa que ele não quer é buscar a presença de Deus para a sua vida. Ele se esconde. Então eu vou te convidar para ler Gênesis 3, ok? Na queda do homem, quando Deus vem e chama Adão, Adão no jardim. E cadê o Adão que sempre esteve ali? Não apareceu, sumiu. Estava escondido, com vergonha do seu pecado. A vergonha traz nudez e vergonha. Amém? Conhecemos as Escrituras. Quantos dizem amém? Ok?
Então, queridos, o pecado oculto. Agora, ouça bem isso que eu vou falar. Eu creio que nós temos aqui essa definição. O pecado oculto, vamos ler junto? Tem aí? O pecado oculto, escondido, é oculto, está escondido, é óbvio. Escondido, camuflado, não revelado a ninguém, não tratado, está associado à hipocrisia e fracasso espiritual. Dá para ficar escondendo o pecado até quando? A Bíblia também diz que tudo que estiver em oculto será revelado, Deus trará à luz. É óbvio que terá um fim. Entendam bem, nós somos muito espertos, é verdade. Acreditamos muito na nossa própria mentira. Ouça bem no temor da palavra do Senhor, esses ensinos que Jesus está trazendo aqui. Amém? Agora eu digo, pois as bênçãos de Deus, elas são retidas na vida, não só daquele que crê, mas também de toda a igreja. Aqui a palavra é direcionada pelo Espírito aos crentes em Cristo, aqueles que temem a Deus, aqueles que amam a palavra da verdade, aqueles que seguem os princípios do Evangelho. Amém? Quer dizer, as bênçãos são retidas, entende? Na vida de um servo, de um filho de Deus, mas também de uma igreja. Vamos estudar em Apocalipse isso, de uma igreja que passa batido, que anestesiada com o pecado, está sabendo de casos de traição, de tantos enganos, roubos, de distorção de caráter, de tudo, de maledicência, e mesmo assim a igreja fecha o olhar, fazemos de conta que nada está acontecendo no meio da igreja. Nós vamos estudar isso em Apocalipse. O Senhor traz uma palavra de condenação, e aqui as bênçãos são exatamente retidas. Você quer a bênção de Deus? Então vamos fechar as brechas. Entende? Arrependimento, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos nos voltar para Deus, vamos preparar nossa bagagem e dizer, sou filho de Deus, tenho um encontro com o meu Senhor. Amém? Quantos creem nesta palavra? Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Agora, rapidinho, diga comigo, a mulher foi humilhada publicamente. Amém? Foi arrastada pelos detetives, vamos usar a nossa linguagem atual, pelos detetives, pelos seus acusadores, amém? E foi envergonhada, e não tinha como se defender, não tinha defesa para ela, ela estava condenada à morte. Presta atenção. Então, queridos, ela cometeu um pecado passível de morte, ela estava condenada à morte. Amém? A lei de Moisés previa a morte para o homem e para a mulher, que eram flagrados no ato do adultério. Levíticos 20, 10, vou ler rapidamente, que são os fundamentos da palavra, ok? Versículo 10, diz assim a lei de Moisés: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Esta é a palavra. No caso de uma moça virgem desposada, noiva, ok? Não se casou ainda, a lei estabelecia, no caso de um adultério aí, a lei estabelecia a pena do apedrejamento, se fosse uma mulher ainda solteira.
comprometida, noiva, mas que ainda não tivesse se casado, a lei estabelecia a pena do apedrejamento, tanto como para quem se deitasse com ela. Então, tanto para o homem quanto para a própria mulher. Amém? Diga, este pecado traz a pena de execução, de morte. Ok, queridos? É a palavra livro de Levíticos e também Deuteronômios. Amém? Não vou ler tudo porque nós não temos tempo para isso. Resumindo, ok? Diga, resumindo. No tribunal da lei, essa mulher estava condenada. No tribunal dos religiosos, ela é acusada. No tribunal da opinião pública, ela é condenada como uma ninguém, sem valor algum. Nem seu nome foi citado. Totalmente desprezada e ignorada pela lei da opinião pública. Ela não tinha nenhum valor. Não é assim quando pecamos, quando o peso do pecado vem sobre nós e vem a cobrança, porque a consequência do pecado é a morte, e começamos a ficar abatidos e não temos, né, na verdade, o que não conhece Cristo não tem solução. A figura desta mulher é a figura da miséria. Ela não tinha para quem pedir ajuda, ela não tinha caminho algum, ela não tinha nenhum advogado que pudesse defendê-la diante do seu próprio pecado. Entendem bem? É bem isso, achamos que a vida é assim, né? Vou deixar para o Espírito Santo falar o teu coração. No tribunal da consciência, o que aconteceu? Ela já está condenada, já está culpada, não tem defesa nenhuma. Não é assim? Então, ela não tinha mais nenhuma saída. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, agora eu quero declarar que todas as cadeias infernais sobre a tua vida, que a tua alma não suporta, nem teu corpo, randeria ou lebarrás, sejam quebradas no poder desta palavra. Pelo poder da palavra da boca de Cristo. Aleluia, aleluia. Toda a cadeia espiritual vem agora a ser quebrada, anulada, cancelada na tua vida, para que você ouça e receba o poder da palavra viva, que vem da boca do nosso Senhor Jesus Cristo no dia de hoje. Quem recebe diz amém. Amém. E amém. Diga, nenhum de nós pode justificar o seu próprio pecado. Apocalipse 12 diz assim, então, ouvi uma alta voz dos céus, que dizia, agora veio a salvação, diga, salvação. O poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. É chegada a hora, é chegada o tempo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus, de dia e de noite. Eles, o povo, os filhos, a igreja, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Palavra do testemunho de vida. Palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Aleluia! Aqui está o testemunho de vitória dos santos de Deus, entendem bem? Lá em Apocalipse, no final dos tempos, que já são os nossos dias, tão bem sinalizados pelo poder da palavra. Te espero no estudo do Apocalipse. Vai inaugurar rapidinho, daqui a pouco. Amém? Então, o acusador aqui no texto é o maligno, é Satanás.
ok? Ele está atrás do homem pecador, lançando pensamentos, inspirando, influenciando com a morte, com o julgamento, com a maldade, ok? Então esse acusador por trás, que é Satanás, amém? Ele lança, ele maquina todo ataque e ódio contra a igreja, contra os filhos de Deus e contra Cristo. Nada diferente do que vivemos. Nada do que vemos estampado diante do nosso olhar nos nossos dias. Amém? Nós temos aqui a crueldade, e eu vou falar agora rapidinho a crueldade dos acusadores. Vimos as características que levaram essa mulher até ali. E agora vamos falar desses acusadores aqui, inspirados por Satanás. Abre o teu ouvido e o teu olhar em nome de Jesus. Diga para quem está do teu lado, preste bastante atenção nisso. Vamos lá, João 8, do 4 ao 7. E disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele levantou e lhes disse, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Amém? Amém, queridos? Precisamos repetir, diga, nunca mais vou esquecer esse texto. Amém? E aí o que acontece aqui? Vamos ver. Pura grosseria daqueles que seriam as autoridades da época. Né, os homens mais proeminentes, mais vistos, aqueles a quem o povo dizia amém, eram esses, exatamente esse nível de pessoas que estavam ali cercando Jesus, diga, de forma muito grosseira. Amém? Eles não tinham consideração, nem por Jesus e muito menos por aquela mulher. Percebem bem isso, queridos? Amém? Eles só pensavam em algo, o alvo deles qual era? A prisão e condenação de Jesus Cristo até a morte. Será que nós somos igualmente confundidos e pegos na nossa justiça própria, com palavras e opiniões a respeito de muitos? Será que nós somos tentados? Será que nos colocamos por causa da autoridade, ou porque somos servos de Deus, ou por isso, ou por aquilo? Não importa, Deus me deu muita sabedoria, né? Não é verdade? Eu tenho aqui o dom o Espírito me entregou o dom de mestre, de sabedoria, de profecias. Eu sei lá, eu sou filho de Deus, de Deus vivo. Eu fui totalmente separado pelo Senhor. Estou na igreja há tanto tempo, já li a palavra, a Bíblia, não sei quantas vezes, não é verdade? Já me formei nisso, aquilo. Será que nós, numa postura como essa, de soberba, de engano na nossa vida pessoal, presta bastante atenção, será que nós não nos colocamos no direito de poder estar levando sentenças ou julgando as pessoas ao nosso redor, porque nem sempre elas nos agradam? Vejam bem, esses homens eram tão santos que eles não podiam admitir algo como aquela mulher que foi flagrada, entende bem? Mas tudo, na verdade eles não estavam preocupados com a palavra. Na verdade eles não tinham nenhum zelo pela verdade de Deus. Na verdade eles não tinham interesse de trazer o conhecimento, o ensino do que Deus pensa, de tudo que Deus fala através das Escrituras. Eles queriam manter a sua própria posição de domínio com relação ao povo. Diga, uma postura muito duras. O que vocês acham disso? Será que nós temos exemplos? Será que nós podemos olhar ao nosso redor?
os fariseus usavam a autoridade para condenar e não para restaurar. Diga, eles eram detetives, não pastores. Amém? 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 Você acha que pastor não sabe nada? Você acha que pastor passa batido as coisas? Será que não provamos o Espírito? Ou desprezamos o Espírito Santo na vida de um pastor? Ele, sem dúvida, tem o conhecimento de Deus, um homem de Deus consagrado ao Senhor, tem o conhecimento do próprio Deus, e como exerce essa autoridade, aí fica visível exatamente de um ministério carnal ou um ministério espiritual. Digo obrigado, Jesus, por esta palavra. Amém? Amém? E aí, queridos, o pecado muda de nome e de endereço. Agora, porque sou eu, está camuflado. Não vai ser exposto. Né? E o pastor me chamou, não vou não, estou trabalhando demais, tenho tempo para conversar. Não, vou lá na reunião, não vou para o estudo, não, também não vou, porque, sabe, eu sou muito ocupado, eu sou uma pessoa que não tem tempo para estas coisas. É bem assim, mas o pecado muda de nome e de endereço. Mas para o diabo, tanto faz quem você é, o teu nome, a tua história, entende? A tua vida, o que você tem. Ele só tem um alvo. Te levar para o inferno. E cuspir no nome do Deus e do Cristo que você serve. O diabo só quer te jogar na lama para depois te levar para o inferno. Ele quer porque odeia a Deus, o Deus Criador, o Cristo Redentor. Então, ele quer, na verdade, ir contra o próprio Deus na vida do homem. E o homem se rebela e não sabe nem por que está se rebelando. Não é verdade? Jesus diz, quem não serve a mim, não tem parte de mim. Quem não é por mim é contra mim. É bem isso, é céu ou inferno, é luz ou é trevas. Diga, só existem dois caminhos. Amém? Estão animados? O alvo dos fariseus, estamos falando deles aqui, é colocar Jesus diante de um dilema, ok? Já falamos. Se ele, agora presta atenção o dilema, para que você entenda aquilo que estamos falando. Se ele perdoasse a mulher, e o Senhor, o que diz a respeito dela? Pensa, se Jesus abrisse a boca e absolvesse aquela mulher, ele estaria se colocando frontalmente contra a lei de Moisés, que dizia que tinha que ser executada, ok? Então, se é contra a lei de Moisés, os judeus, é uma guerra. Eles já tinham o porquê levar Jesus a julgamento. Presta bastante atenção nisso. Eles tinham uma razão para poder fomentar ainda mais e conseguir aquilo que eles queriam. E por outro lado, se Jesus simplesmente condenasse a mulher à morte, ele estaria o quê? Usurpando, roubando o quê? As atribuições do governo romano, porque o governo de Roma havia retirado da mão dos judeus o poder de infligir penas capitais. Então, se ele fala, ok? Vejam bem, se ele perdoa, ele vai contra a lei e já pode ser julgado e condenado. Agora, por outro lado, entendeu? Se ele condena a morte, ele passa por cima da maior autoridade que é o governo romano. Então, por causa de Roma, ele também vai ser colocado em julgamento e executado. Uau! Uau! Para maquinar esse tipo de estratégia, a gente não vê isso só lendo as Escrituras. Entendam? Então, a conduta dos acusadores, diga, foi reprovável. Diga, eles não amavam as Escrituras, eles não buscavam a glória de Deus,
Não é verdade? A religião é bem essa, não estou nem aí para você, entendeu? Vamos só permanecer no poder. Mas nem a glória de Deus, eles são parciais, preconceituosos, né? Porque levaram só a mulher e o homem onde estava? O pecado, o ato não aconteceria, né? Cadê o homem? Deixaram o homem escapar. Então eles pegaram a parte mais fraca e levaram para ser abatida. Jesus se fez Cordeiro de Deus. E ele foi levado, como diz o livro de Isaías, como uma ovelha para o matadouro, sem abrir a sua boca. Será que Jesus olhou para aquela mulher e ele não se viu? Ele não se identificou? Será que esse Jesus, o nosso Salvador, que deu a vida por nós, derramou o seu sangue, pagou o preço do nosso pecado naquela cruz, ele não se identifica com nenhum de nós? Ou ele olhou e se viu como ovelha sendo levado para a cruz do Calvário e ser morto e condenado? Esse é o Cristo que nós estamos falando. É por causa desse Cristo que nós viemos adorá-lo e servi-lo nesta manhã. Dar o nosso melhor. Eu não estou aqui 50%, nem 30%, nem 20%. Eu estou na presença de Deus 100%. Com a minha família, com meus filhos, criança, minha descendência, através dos meus bens, através do ofertar. Isso é servir ao Senhor por causa desta verdade. É excepcional. Para fecharmos, mais que a própria acusada. Esses acusadores se tornaram os principais culpados. Eles saíram envergonhados, mas a culpa não os levou até Jesus, nem a verdade de Deus, não houve nenhum arrependimento. Eu espero que nesta manhã nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo e pela palavra, para nos arrependermos de quem somos. Porque forjamos uma verdade própria, criamos um evangelho próprio, distorcemos as palavras das Escrituras, julgamos, não é assim? Com o nosso senso tão contaminado pelos nossos dias, pela nossa cultura. Diga, eu preciso de um renovo, e eu preciso estar diante de Jesus para que Ele, eu sei que Ele me vê, mas eu preciso ver o Senhor e saber que Ele está aqui, que Ele é Deus da minha vida, da minha salvação. Se você crê, dê um aplauso a Ele. E para encerrarmos, tem muita verdade, você vê, um textinho que parecia que não tinha nada, né? Mas agora nós vamos entrar na parte final, que é a misericórdia de Jesus. Quantos amam o Senhor? O apóstolo Fábio estava falando, né? Em primeiro lugar, e mais importante é que o que dá do que aquele que recebe. Aqui também a misericórdia. Está escrito na palavra. Você quer receber misericórdia? Então aprenda a dar misericórdia. Aprenda a ser misericordioso. Aqui eu falo uma coisa, lá está vindo outra coisa. Misericordioso. Então, se eu não aplico a misericórdia com os outros, certamente eu também não receberei. Como? Para que os seus pecados sejam perdoados, perdoa aqueles a quem tem te ofendido. Primeiro lugar, Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu nos tem perdoado, como perdoamos os nossos devedores.
Então é assim, eu quero perdão, opa, mas eu já tenho perdoado os meus ofensores. Eu quero misericórdia, eu preciso exercer misericórdia. E então, a hora que eu peço a misericórdia também me alcança. Jesus, a misericórdia de Cristo alcançou esta mulher. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aqui está a palavra da boca do nosso Senhor. Amém? Um fato curioso, escrever com o dedo na terra era um costume, um recurso dos mestres do tempo de Jesus, porque não existiam lousas. Ok? Então eles sentavam, os discípulos ao redor, os alunos, e eles começavam, antes de falar, a escrever com o dedo na própria terra. E depois de terminarem, então eles falavam daquilo que estava escrito. Ninguém sabe o que Jesus escreveu naquela hora. E fica a especulação, nossa, mas o que será? Nossa, como eu queria saber, que já pesquisei tudo, vocês também, né? A gente começa a pesquisar, mas não tem nada, não tem, ninguém sabe. Ele era o mestre. E antes de anunciar, ou ele desenhou, ou ele escreveu no chão. Eu e você devíamos estar muito mais preocupados. Não querer saber o que foi que ele escreveu, mas prestar muita atenção e receber. E aprender a ouvir a voz dele. Porque ele se levanta e ele diz: quem aqui não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, o que ele escreveu ou não importa. Mas como mestre, ele se ergue, ele levanta. E então ele traz a palavra. Não é verdade? E terminando a palavra, ele volta e continua a escrever no chão. Eu não sei se ali tinha uma sentença de morte, de condenação, se ele falava com o Pai, pedindo misericórdia por esses homens de duro coração, dessas pessoas religiosas, né, que põem acima de tudo, da família, do próprio Deus, a religião, que se santificam a si próprios, que se autodenominam filhos de Deus, entendem? Em nome de Jesus. Nós deveríamos prestar muito mais atenção em tudo que ele está falando, porque já está escrito. Essa palavra já foi aqui aprovada. A sentença, o juízo e a morte por causa do pecado é uma realidade. Perdoa-nos, Senhor. E Jesus deixa um ensino, que só aquele que está livre do pecado tem direito de exercer seu juízo sobre as faltas dos outros. Somos intolerantes com os outros e complacentes com nós mesmos. Somos críticos com os outros. É verdade. Eu sou muito melhor que o outro. Para eu criticar o outro é porque eu me julgo muito melhor que ele. Mas, querido, eu quero só te lembrar que o teu julgamento não vale de nada. Há um reto juiz que nos julga. E tudo isso passará diante dele. Nada escapa aos seus olhos. Somos críticos com os outros e tolerantes com nós mesmos.
Jesus aqui valoriza a lei, mas expõe a gravidade do pecado. Não expõe a gravidade do pecado daquela mulher, mas ama o pecador. Esse é Jesus. Jesus não esmaga a cana quebrada. Ele olhou para aquela mulher e viu o quê? O que tinha nela? Nada. Destruída inteira. Jesus rasga o véu e o pecado dos acusadores é evidenciado. Se Jesus rasgar o véu, tudo vai vir à tona. Ele poderia ter exposto a condição daqueles homens diante de todo mundo, mas ele não o fez. Ele não o fez, diga, ele não o fez. Ele guardou o silêncio e voltou a escrever no chão. Somos dignos de misericórdia, Senhor. Mas será que nós não temos que aplicar misericórdia nesta manhã? Será que vamos sair sacudindo o pó, achando que nada mudou? Será que uma palavra como essa não nos acompanhará? Jesus então disse: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Espírito de Deus fala ao nosso coração neste dia. Ele nos alcança, Ele nos vira do avesso. Ele nos conhece cada fio de cabelo. Fomos entretecidos pela mão de Deus no ventre da nossa própria mãe. Ele nos fez. E Jesus não veio para condenar, mas para salvar. O perdão não é barato, não. Ele deu a sua própria vida. O perdão não é um salvo-conduto para pecar. Repita comigo: o perdão não é um salvo-conduto para pecarmos. E ele acrescenta agora: vá e abandone sua vida de pecado. Não se agarre a si mesmo. Desconfie de si próprio, não dos outros. Porque eles sondam os seus pensamentos, eles sondam os sonhos. Aquilo que você não tem coragem para falar para ninguém. Ele ouve, Ele sabe. Jesus restaura a dignidade daquela mulher, oferece uma nova oportunidade de vida, mas não a vida que ela vivia. Jesus não é que desse alguma importância ou ignorasse o tamanho, a gravidade do pecado que ela cometeu, mas Ele é misericordioso e santo. E Ele disse: eu te dou nova oportunidade de vida. Oh, Yerrash! Será que você pode receber da parte do Senhor esta palavra? Te arrepende agora enquanto dá tempo. E Ele diz: então vai. E viva a vida que Deus tem para você. E então Ele acredita, Ele acrescenta. Mas não abandone sua vida. Melhor. Vai e abandone, esqueça. Lança fora, pede para queimar no fogo do Espírito todo esse engano, mentira e miséria de vida.